Boa noite, pessoal. Nós estamos de volta com a Web TV Andradas hoje, no final, né, de semana, aí nessa sexta-feira chuvosa, e que promete chuva aí por mais uns 10 dias, mas seja feita a vontade de Deus aí, né? Estamos tendo o prazer de receber pela primeira vez aqui nos nossos estúdios, mas com certeza a primeira de muitas, o vice-prefeito aqui da cidade de Andradas, o João Luiz Magalhães Teixeira. Mas nós vamos falar sobre um outro setor que ele assumiu aí, que eu tenho certeza que vai orgulhar muito a você, a mim e a nós andradenses, né? Boa noite, João Luiz. Boa noite, Rosângela. Boa noite, amigos da Web TV Andradas hoje. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite aí para estar falando com a gente hoje, né? E estar trazendo um pouquinho, né, dessa nova função sua também lá em Belo Horizonte. Então, Rosângela, para mim é uma honra muito grande, né, poder estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Mas, como você disse, uma primeira de muitas. Se Deus Com quiser. certeza. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para estar levando para a população aí, né? Com certeza, e coisa boa. Com certeza. Bom, pessoal, todos vocês conhecem, né? O João Luiz é o nosso vice-prefeito, ele está aí no seu segundo mandato e nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre a política aqui, a política local, né? Ele como no cargo aí de vice-prefeito. Depois nós vamos entrar aí num outro assunto importante que foi, né, o que nos levou a convidá-lo para vir até a Web TV Andradas hoje. Como é que você chegou na política, João? Fala um pouquinho para nós. Você está aí no seu segundo mandato seguido aí, né, de vice-prefeito da cidade de Andradas? Então, Rosângela, a política sempre está no sangue da gente, né? Desde a época da faculdade. Eu também fui vice-presidente também da União Estadual dos Estudantes, né? Na época ela ainda era proscrita, né? Ela não era legalizada, mas a gente tinha já uma atividade política na faculdade também, né? Então a gente sempre esteve participando, porque para você cobrar alguma coisa de alguém, você tem que estar participando. Se Sim. você não participa, você não teria o Tem o direito, direito entre de aspas, cobrar, né? de cobrar. É. Né? Porque eu tenho até uma menina ela fez um entrega na minha casa e fala assim, mas você está reclamando, mas por que você está fazendo para poder mudar? Se você não está fazendo nada para mudar, você não tem o direito de cobrar. De reclamar Né? também. Então eu parei, pensei e falei assim, ela tem muita razão, né? Então para cobrar, a gente tem que estar participando. Então tem que estar fazendo alguma coisa nisso. E a minha família também já veio da política, né? O irmão do meu avô, o Zé Barbosa, ele era irmão do meu avô, né? Então o sangue, a política já está no sangue da família. Sim. Né? Então a gente sempre participou das campanhas, mas eu sempre por trás, né, nos bastidores, participando, ajudando as campanhas do Carlos Moscone, da própria Margot, do Zé Luiz Seron, né? Do Rodrigo. Então a gente sempre por trás, sem aparecer, para te falar a verdade, sem ter a mesma coragem de colocar o nosso nome para a população poder julgar. Que eu acho que aquela pessoa que coloca seu nome para julgamento da população é um corajoso. Porque não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Né? Todos nós seres humanos, somos vaidosos, né? Sim. E a gente não gosta de ser julgado, essa é a grande verdade. E quando o Rodrigo me convidou pela primeira vez para ser o candidato junto com ele nas eleições anteriores, eu fiquei surpreso e agradecido, né? O reconhecimento pelo trabalho que a gente fez também nos bastidores, e para mim foi uma experiência fantástica, né? E depois, continuando agora com a Margot, graças a Deus a gente saiu vencedor também, e são duas pessoas que eu confio muito, que eu acredito muito, eu sei da seriedade tanto do Rodrigo quanto da Margot em fazer um grande governo, né? E então a gente aceitou participar, aceitou continuar também como vice-prefeito, e por enquanto está dando certo, graças a Deus a gente está tocando a vida, e eu tenho certeza que essa administração de hoje ela vai fazer muita coisa boa ainda pela cidade de Andradas. Com certeza. Eu acho que é um motivo de orgulho não só para você, mas como também para sua família. Você participou de uma gestão anterior aí, né? Depois veio uma gestão nova, diferente, e você fez parte, está fazendo parte dela também, né? O que demonstra a sua capacidade em estar junto aí com a administração e fazer a diferença, né, em novos capítulos aí da cidade. Então, Rosângela, o ser humano é um ser vaidoso, né? É uma pessoa que tem os seus sonhos e tal. O meu sonho realmente é contribuir, né? Eu tenho que fazer parte de alguma forma, contribuir de alguma forma, né? Uma vez eu participei de uma semana de engenharia lá em Gramado, lá pelo CREA mesmo, e o ministro do Supremo, o ministro Carlos Aires Brito, ele disse assim que a pessoa que vive em sociedade e não faz nada para defendê-la, ou não faz nada em prol da sociedade, ela vive uma vida inútil. Com certeza. Né?
Então, eu não quero isso para mim, não. Eu quero que a minha vida seja uma vida que, quando eu chegar na hora de prestar conta a quem é de direito, né, a pessoa vai olhar para você e falar assim, pô, mas você viveu 70, 80 anos, você não fez nada pela tua cidade, você não fez nada pela sociedade em que você viveu, você não fez nada pela tua profissão, né? Então, é muito chato isso. Muito, com certeza. Né? Então, eu parei, eu pensei e falei assim, gente, realmente está na hora da gente poder participar um pouco mais, doar um pouco mais, né? A gente devolver para a sociedade um pouco do muito que ela nos deu. Né? Então, como que você faz isso? Participando da vida dela. Né? Como jornalista, como você é, eu como empresário, que eu sou também, mas se você puder participar como político mesmo, né? Onde toma as decisões, como vereador, como vice-prefeito, como prefeito, né? Não importa onde você está. O importa, né? é o trabalho feito, né? Eu tive a sorte, a honra, né? E o orgulho mesmo de ser vice-prefeito do Rodrigo Lopes, e tenho a honra e o orgulho de ser vice-prefeito da prefeita Margot Pioli. Para mim, me honra muito, para minha família, acho que até mais, né? Eu tenho 2 meninas, a Bárbara, que mora na Suécia, e a Bruninha, que mora em Portugal, e a gente conversa toda semana, quase todos os dias, e a gente nota nelas, né, o orgulho que elas têm, né, do trabalho que a gente desenvolve aqui na cidade. E com certeza, João Luiz, mais orgulhosa, né, elas estão porque você, o mês passado, janeiro, aí, você foi convidado, né, a assumir aí o cargo de vice-presidente do CREA Minas Gerais, né, e o CREA é um órgão importantíssimo no estado de Minas Gerais, e Andradas, de repente, você já faz parte como conselheiro, né, como você mesmo disse, e você agora fazendo parte da diretoria do CREA, né, realmente Andradas vai estar sendo muito bem representado. É como você diz, é um escritório de Andradas ali bem no coração de Belo Horizonte, bem próximo também da Assembleia, né? Fala para nós o que é o CREA, para quem está nos assistindo e não sabe, e o que exatamente ele fiscaliza. Então, Rosângela, o CREA ele é uma autarquia federal, né? Então tem CREAs em todos os estados da federação, né? Então tem CREA São Paulo, CREA Minas, CREA Bahia, CREA Amazonas, né? E é regido depois pelo CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Arquitetura e Agronomia, mentira, desculpa. CREA é o Conselho de Engenharia e Agronomia. Uhum. Os arquitetos saíram em 2010. Mas ele é uma entidade que ele cuida da fiscalização, né, da atividade profissional. Dos engenheiros. Ele garante, né, que todas as obras, todos os serviços que são afetos à área do CREA, né, seja feito por pessoas e empresas habilitadas a isso. O que quer dizer isso? Vamos supor, se você fica doente, você vai procurar um médico. Sim. Então, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele garante que você vai ser atendido por um médico. Por um profissional habilitado para isso. Né? Se você tem alguma pendência na justiça, a OAB ela vai te garantir que você seja atendido por um advogado que é um profissional habilitado para isso. Uhum. E o CREA é a mesma coisa. Se você vai fazer uma construção, se você vai fazer alguma obra, uma parte de uma instalação elétrica, se você vai fazer um projeto de meio ambiente, de proteção do meio ambiente, ou alguma plantação de alguma fazenda. Então, o CREA garante e ele exige que a pessoa que vai fazer o projeto seja uma pessoa habilitada, né, a fazer esse projeto. Até para dar uma segurança para a sociedade. Com certeza. Nós estamos vendo vários casos, né, de prédios caindo, desabando, muitas questões mesmo de cervejarias, né, com mortes. Né? Então, o engenheiro químico ele é fundamental para isso. Né? A gente vê muitas companhias aí, tem algumas prefeituras servindo água com uma qualidade duvidosa, gerando muitas doenças com veiculação hídrica, né? Onde também o engenheiro químico ele é necessário para estar dando a segurança para a população. A indústria alimentícia, que Andrés aqui tem várias fábricas de rosquinhas, de bolachinhas, né? Então, a atuação do engenheiro de alimentos ela é fundamental para garantir a qualidade, né, do produto e também a segurança de quem está comprando. Exatamente. Né? Então, a gente está mais ligado comumente na construção civil, porque é o que mais aparece. Mas
Foi interessante, eu não sabia disso. Você está falando agora, está me vindo aqui. Então, o CREA não está ligado só à construção civil? Não. Interessante. São todos os tipos de engenharias. Todos os tipos de engenharias. Nós temos engenharia elétrica, nós temos engenharia mecânica, eletrônica, engenharia, agora até a engenharia clínica, que cuida dos aparelhos dos hospitais, dos respiradores, do ultrassom, do tomógrafo, para garantir que o aparelho esteja funcionando normalmente, né, com eficiência. Então, existe uma enorme gama de engenharias hoje. Então, o CREA ele cuida de tudo isso. Você supervisiona todos esses engenheiros? Dos agrônomos que cuidam das plantações, sim, dos geólogos que cuidam da parte da estrutura das mineradoras, né? Aqui em Minas, para você ter uma ideia, são 140 mil profissionais. Do CREA? Do CREA. São profissionais da área de engenharia, só do CREA. No país todo é mais de 1 milhão de profissionais da área do CREA. E para você ter uma ideia, isso é uma convocação que a gente faz até para as mulheres, né? Que o CREA hoje tem um programa Mulher, tá? Onde ele luta muito para igualdade de gênero. Hoje nós temos 79% dos profissionais do sistema CREA, eles são homens. Então é uma fatia pequena para as mulheres, né? E só 19% são mulheres. Sim. Né? Então a gente está numa batalha muito grande. O CREA hoje ele aderiu ao projeto do Programa Mulher, lá do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Né? Porque a gente sabe que a mulher tem uma dedicação até maior do que a do homem. Ela é tão ou mais inteligente do que o homem, tão ou mais dedicada do que o homem. Né? Age com o coração e também com a razão. Com a razão, né? Não só com a razão, com o coração. Né? Vou aqui defender as mulheres, né? Vou fazer a defesa nossa aqui. Mas é verdade, mas é verdade. Isso aí. Legal você reconhecer isso. Também a área da engenharia, ele é assim, maioritariamente masculino, né? A gente vê, é muito masculino. Mas não, as mulheres hoje já estão ocupando o seu espaço, elas estão mostrando aquilo que elas vieram, e o CREA está dando uma abertura muito grande para isso. Né? Ontem até eu estive lá na sede do CREA acompanhando o pessoal do Programa Mulher, e a gente nota o quanto as mulheres já estão em direção de empresas de engenharia, mostrando a sua capacidade, a sua dedicação, que é fantástica. Né? Então o CREA ele abraça uma gama muito grande de atividades. Meteorologistas, geógrafos, o nosso prefeito Rodrigo Lopes ele é geógrafo também. Né? Então, uma gama muito grande de profissionais. Só em Minas são 140 mil. No país todo são mais de 1 milhão de profissionais. Então, a gente está aqui para garantir a segurança da sociedade, para que todas as obras que são feitas, ou que todos os alimentos que são produzidos, ou que qualquer área afeta a engenharia, seja feito por profissionais que são habilitados a isso. Então, o CREA, ele não só dá segurança, ele exige que esses serviços sejam feitos por profissionais habilitados, até para a segurança mesmo da sociedade. Com certeza. O que você fala ali para lá de Belo Horizonte, tudo bem, a gente sabe também que as fortes chuvas contribuíram aí para algumas edificações acabarem se desabando. Mas nós tivemos muitos casos aí também já, né, não só nesse período de chuva aí agora, de prédios que não tiveram literalmente, né, foram construídos talvez sem a inspeção de uma fiscalização, e acabou aí trazendo um prejuízo muito grande, né? Não só perdas de vidas, mas também, não só perdas materiais, mas também como de vidas, né? Isso tudo por falta de profissionais qualificados na obra, né? Então, Rosângela, o CREA, ele não cuida, ele não julga a qualidade. Ele julga se tem um profissional habilitado para poder fazer. Qualificado para fazer aquela obra. Para fazer aquela obra, né? Então, ele não julga a qualidade do trabalho. Então, ele não julga a beleza de uma construção de um prédio. Ele julga se a pessoa que fez aquele prédio ele está habilitado a fazê-lo. Né? Eu vi uma reportagem até muito, muito legal. A culpa não é da chuva. A culpa somos nós. É nossa, né? É do ser humano que foi construído num local impróprio. A culpa, ela talvez seja até do setor público que autorizou a fazer naquele local próprio. Numa área que não pode, uma área que é preservação ambiental e tudo, e a pessoa acabou... Ou até por omissão, né? Sim. Às vezes não é o órgão público que deixou, mas ela não fiscalizou, e isto, por omissão,
ela é culpada. Porque aconteceu uma construção num local impróprio, num local de risco. Por falta da ação da fiscalização. Né? Então a fiscalização ela não é punitiva, ela é orientativa, orientando as pessoas a construir de uma maneira correta, a procurarem um profissional que saiba, que conheça as leis, né? E para orientar quem está construindo, olha, aqui não é o local ideal, aqui não se pode construir, aqui tem o risco de desabamento, aqui não é muito perto do rio, o rio ele enche com a cheia, ele chega até esse nível, se você construir aqui embaixo vai dar problema, vai ter enchente. Então, a culpa, como eu vou dizer para você, a culpa ela não é da chuva. Né? A chuva sempre existiu, o rio sempre encheu, então nós é que estamos ocupando o lugar que não deveria ser ocupado por edificações. Né? Então, por isso que o CREA, ele bate muito na tecla do planejamento. Né? Então, nós temos que estar planejando as obras, nós temos que estar, até para o custo ser menor. Com certeza. E evitar um custo. Hoje, talvez, nós que estamos na administração pública também, né, numa prefeitura, nós estamos tendo que corrigir erros do passado. O passado que eu digo é de 50 anos atrás, 70 anos atrás, né, 20 anos atrás, que foi permitido construir em locais de risco e hoje nós estamos pagando por erros de outras pessoas. Que cai agora aqui, né? Que cai agora aqui. Vamos supor, construiu-se um loteamento na zona rural e não tem asfalto. Hoje a prefeitura é obrigada a ir lá e fazer o asfalto, porque na época ninguém exigiu que se fizesse esse asfalto. Entendeu? Há 20, 30 anos atrás, permitiu-se que construísse na beira do rio. Hoje a prefeitura tem que ir lá e socorrer as pessoas que estão com as casas cheias d'água, porque há um tempo atrás, 20, 30, 40, 50 anos atrás, permitiu-se que construísse naquele local. Então o CREA vem para isso, para planejar, para exigir que um profissional habilitado não permita que se construa em locais de risco, em locais de encosta, onde pode ocorrer um deslizamento com mortes, né? Que não permita que o pessoal use as margens dos rios, que sabe que um dia vai dar uma enchente mais forte e dar um problema. Planejar. E quando você planeja, você erra menos. Essa é a função. Errar uma hora ou outra, ninguém vai saber o que vai acontecer no futuro. Exato. Mas se você planejar, você erra menos. Hoje, para quem está nos assistindo aí, uma pessoa que compra um terreno não é simplesmente ela comprar o terreno e chegar lá e fazer a obra. Ela tem que ter um engenheiro para fazer. Ela tem que ter o projeto, o engenheiro e tudo mais, e a obra também ser aprovada pelo engenheiro para poder começar a construção. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito grande, CREA Prefeitura de Andradas, aqui em Andradas principalmente. Estou falando de Andradas. Sim, Nós temos convênios com várias cidades de Minas Gerais, o CREA, né? E tudo aquilo que o CREA exige de profissionais responsáveis por todas as áreas, vamos supor, tem que ter um engenheiro para poder fazer o projeto da construção, tem que ter um engenheiro eletricista para poder fazer projetos de instalação elétrica, tem que ter um engenheiro mecânico para fazer o cálculo da estrutura metálica que vai ser construída na garagem. Então, tudo isso, o CREA exige esse profissional e a Prefeitura de Andradas, nesse convênio, ela também exige. Então, a pessoa que chega hoje na Prefeitura, ela aprova o projeto na Prefeitura, ela está tranquila porque elas têm profissionais qualificados para fazer cada etapa da obra dela. Então, essa segurança que a gente quer dar, essa segurança que a Prefeitura de Andradas está dando também para quem aprova um projeto da Prefeitura. Né? Essa segurança também que o CREA está dando para o cara que está construindo, a pessoa que está construindo. Olha, eu sei que eu contratei um profissional habilitado para fazer aquele serviço. Então, esse serviço não vai me dar problema. Ou a chance de dar problema é muito menor. Né? Então, é essa função que a gente tem. É de exigir que todos os serviços que são prestados, que são afetos à área de engenharia, sejam prestados por profissionais que sejam habilitados para isso. Né? Que é importante porque o prejuízo lá na frente pode ser muito pequeno se houver, né? Então, e o CREA, só esticando um pouco mais a nossa conversa, né, nós temos também vários projetos, né? E um deles que é voltado para as prefeituras, né? Nós emitimos uma cartilha o ano retrasado até, o ano de 2020, com ideias e soluções para os municípios. Ideias assim de como resolver problemas de rodovias, problemas de meio ambiente, problemas de mobilidade urbana. Né? Hoje, as cidades aqui no Brasil, elas cresceram de uma forma
desordenada, Sim. então com passeios muito estreitos, onde não cabe uma cadeira de roda, ou onde já é estreito, a gente coloca um poste no meio ainda. Eu ia te falar isso agora. Nós temos casos aqui na cidade. Aqui na cidade. Então, o CREA está incentivando muito a questão da mobilidade urbana. Né? Hoje tem um grande número com pessoas com redução motora, né? Que precisam de uma cadeira de roda, precisam de um andador. Né? Hoje, graças a Deus, a média nossa de idade está subindo bastante, elevando bastante. Então, pessoas assim, mais idosas, que precisam de estar andando com uma bengala, alguma coisa, ou de alguém que está carregando, levando, guiando pelo menos, né? Mas encontram barreiras físicas, né? Um passeio muito alto, uma rampa numa garagem muito inclinada, que a pessoa não consegue passar. Então, tudo isso o CREA está apresentando soluções para as prefeituras também, né? As questões do meio ambiente, que está muito em voga hoje, a gente mostrar as soluções que está tendo, as leis, apresentando as leis também, né? E, ultimamente, esse ano foi até uma contribuição fantástica, quando eu disse para você que a gente tem que estar devolvendo para a sociedade um pouco daquilo que a gente, um pouco do muito que ela nos deu, né? Então, a gente devolve em trabalhos até voluntários, né? Porque esse cargo meu também, ele é um cargo honorífico, tá? Eu não tenho salário por ele, né? É um cargo honorífico, eu não recebo nada para poder ser vice-presidente, eu não tenho um salário. Mas o CREA, agora, esse ano, sensibilizado com as enchentes que teve aqui em Minas, né? Foram 470 cidades atingidas. Sim, só em Minas Gerais. Só em Minas Gerais foi muitas cidades que foram atingidas com percas enormes, né? Não só de vidas, como também materiais. Né? E de obras de engenharia também. Sim. Então o CREA fez um cadastro de profissionais e fez um chamamento para que os profissionais se oferecessem trabalhos voluntários para essas prefeituras atingidas. E para você ter uma ideia, Rosângela, em 20 dias, mais de 500 profissionais se voluntariaram para estar ajudando esses municípios. Ajudando esses municípios a encontrar soluções para, no mínimo, amenizar os efeitos das enchentes. Sim. Então, aí a gente nota que o brasileiro, né, o ser humano, ele é solidário. Muito ele é solidário. Mesmo, Ele é solidário. Em situações catastróficas como essa daí, a gente se surpreende quando você faz um chamamento assim e aparece uma quantidade de pessoas para ajudar que vocês nem imaginam, né? Que de repente, numa chamada, 500 pessoas se colocaram à disposição para ajudar, né? E ajudar talvez a construir até fora daquele local aí, porque vai ser um local que todo ano vai dar problema, né? Então, assim, e uma solução que serve para André, serve para Bitura, serve para Santa Rita, serve para Poços, né? E o mais interessante é que muitos deles são de regiões que não foram atingidas pelas cheias, né? Como André dos Minas aqui a gente, graças a Deus, a gente ficou fora dessa área. Teve muita chuva, mas o estrago foi muito pequeno em relação a outras cidades, né? Mas quase nada, né? Que teve pessoas que se voluntariaram para ir lá no norte de Minas, ajudar o pessoal de lá. Quer dizer, eu digo, o trabalho voluntário. Quer dizer, eles não estão recebendo para isso, né? O CREA dá uma ajuda de custo por dia que a pessoa trabalhar, né? De R$ 196,31. Quer dizer, é só para a pessoa poder comer. Né? Ela está ali ajudando, está se solidarizando com a pessoa, né? E sem tempo para terminar, né? Porque uma situação dessa você não tem tempo, né? Não tem prazo, né? Não tem prazo para começar e nem para terminar. Né? Mas eu acho que a satisfação de você estar ajudando alguém, né? Se sentir útil, né? Se sentir útil é muito bom. É muito bom. Né? Então, a gente notou e a gente até surpreendeu com o número de profissionais que aderiram a esse cadastro. E hoje a gente tem um banco realmente de profissionais que estão ali capacitados a ajudarem os municípios, né? E a gente ficou muito satisfeito mesmo, né? E a gente nota que o brasileiro, o mineiro principalmente, ele é muito solidário, né? A gente fica muito satisfeito com isso. E até a função social que o CREA pode ter também, né? Não só de fiscalizar, mas também de ter um olhar para o planejamento das cidades com essa cartilha de ideias e soluções para os municípios. Também essa parte da ajuda humanitária, gratuita, né? Voluntária. É muito bom. É muito bom. E tem que ser divulgado, né, João Luiz? Com certeza. As pessoas têm que saber o que é o CREA, o que realmente ele faz aí, né? Como ele ajuda a população.
Para mim foi uma novidade saber que o CREA realmente está envolvido em todas as áreas da parte de engenharia, né? E a gente sempre tinha uma visão de que engenharia é construção, né? Vocês têm também, né? Fala um pouquinho para nós qual a importância da arte, que é a anotação de responsabilidade técnica, né? E por que o profissional tem que registrá-la? Então, Rosângela, a gente tem essa anotação de responsabilidade técnica, que a gente chama mais assim, popularmente de ART. Isso, ART. Né? ART é porque é onde a gente vai conseguir identificar a pessoa responsável por aquele serviço. Vamos supor, a pessoa fez o projeto elétrico da sua construção, o engenheiro eletricista fez o projeto elétrico da sua construção. Se amanhã der algum problema na sua parte elétrica, a gente sabe quem que a gente vai procurar. Ele sabe toda a estrutura ali, como foi feita aquela parte, então, né? Então eles sabem, olha, o negócio é o seguinte, deu um problema elétrico na residência da Rosângela. Quem que fez o dinheiro? Ah, foi um engenheiro X. Então a gente procura o engenheiro, por favor, olha lá para a gente o que foi que houve. Então essa responsabilização do profissional, porque não é só você ter uma pessoa habilitada, você tem que saber quem é essa pessoa habilitada. Né? E se ela pode também, a gente tem que conhecer até para chamar a atenção, responsabilizar mesmo a pessoa. Porque quem está construindo é leigo, né? A pessoa que está construindo é leiga, ela não sabe, ela não conhece a parte de elétrica, ela não conhece como é que se calcula uma laje, ela não sabe como é que se calcula uma estrutura metálica, né? Ela não sabe como foi feito aquela rosquinha, como foi feito aquele refrigerante, aquela cerveja. Então sempre tem um responsável, um engenheiro responsável, ele anota, ele é o tipo de um contrato que ele anota ali que ele é o responsável por aquilo. E se amanhã der algum problema, ele é o responsável. Ele vai ser chamado, ele vai ter que responder o porquê que aconteceu aquilo. Isso. Ele vai ser chamado e ele vai ter que dar a resposta. Ele assume uma responsabilidade. Né? Porque quem contrata é leigo, quem contrata não sabe como fazer. Senão ele iria fazer. Ele mesmo faria, né? Ele ia fazer. Né? Então, até para a gente poder até controlar, fazer um controle mesmo de qualidade da profissão. Né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas você está sendo tão objetivo e tão esclarecedor o que você está falando, que acaba até me comendo as perguntas aqui. Mas, enfim, qual a importância da presença do profissional em obras e serviços de engenharia? Você praticamente falou aí, né? Você acabou de dar uma pincelada aí, né? Que garantir um profissional que realmente entenda do trabalho, e se algo acontecer, é aquele profissional que será chamado, né? Porque é o caso, né? Quando você fica doente, você procura um médico. Sim. Você não vai procurar a tua vizinha da esquina. Né? Se você tem um problema jurídico, você vai procurar um advogado. Sim. E não o teu vizinho que mora no andar de cima. Né? Então a gente tem realmente que entender que o mundo hoje está muito especialista. Né? O mundo hoje antigamente, você iria antigamente eu digo há 100 anos atrás, né? Sim. Minha esposa ia ter um filho, você procurava uma parteira, porque não existiam médicos no local. Às vezes era num sítio e tal, então tinha a parteira. Né? Você iria numa farmácia, tinha aquele farmacêutico que era prático. Que era de confiança. Às vezes a pessoa procurava mais o profissional. Aqui nós temos um exemplo, eu vou citar, porque aqui na Web TV tudo é muito aberto. Tudo que acontece, eles falam, você vai lá no Isaú. Isso. O Isaú não é médico. Não, mas ele é farmacêutico. É o farmacêutico que a cidade confia. Isso. É? Então, mas um pouco antes, vamos fazer um pouco antes ainda. Você chegaria, às vezes a pessoa ia aqui na farmácia do alemão. Sim, o alemão. Até antes de ir no médico. Pela confiança que eles tinham nele, né? Verdade, pelo conhecimento que ele adquiriu com a experiência dele também. Né? Aí são experiências que são adquiridas, né? Aqui em Andradas mesmo, aqui, no caso da construção, algum tempo atrás até ele foi objeto de homenagem dos engenheiros de Andradas para ele, que era o Peragib Leles, né? Que na época que não se tinha nenhum engenheiro aqui em Andradas, ele era um construtor e ele recebeu um título até de engenheiro prático. Né? Então, de tanto que ele sabia. Né? A gente tem o caso do seu João Porva, né? Que todo mundo primeiro procurava ele para construir uma casa, para depois procurar um engenheiro. Agora né? ele faz a casa, constrói a casa. Né? Então, só que, por sorte, hoje a gente tem uma oferta de mão de obra qualificada muito grande, graças a Deus, né? em todas as áreas.
né? Hoje, se você precisar de um advogado, você acha aqui em Andradas vários advogados excelentes. Sim, sim. Se você precisar de um médico aqui em Andradas, você consegue encontrar vários médicos aqui em Andradas excelentes. Se você precisar de engenheiros aqui em Andradas, você consegue achar vários engenheiros aqui em Andradas muito bons, excelentes também. Se você for em cada farmácia que você for hoje, não tem mais aquele farmacêutico prático. Tem um farmacêutico formado. Exato. É uma exigência até, né? Tem uma exigência da profissão, até para a segurança mesmo, sim, né? Sim, sim. De quem está chegando ali e comprando. Porque aquelas benzedeiras antigamente já não existem mais. Não. Existem mais. Então, essa que é a nossa função. É que garantir, né, que o profissional ele que está à frente da sua obra, do seu trabalho, seja aquele profissional que seja habilitado, né? E a pessoa vai ter essa segurança. É realmente uma defesa da sociedade mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo deve... Está sendo uma entrevista muito gostosa, um papo muito gostoso, e tenho certeza que vocês estão absorvendo bem aí. E muitas coisas que às vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? Acaba servindo aí para o dia a dia. João Luiz, como todos os setores, nós temos problemas de denúncias. Como todos os setores, nós temos aqueles profissionais que infelizmente deixam a desejar, né? E acaba até às vezes dando problema até para a instituição. No caso, cabe também ao CREA a apuração de denúncias éticas que envolvam profissionais? Sim, é uma das funções. Para você ter uma ideia como é que funciona o CREA. O CREA, no caso meu, que eu sou conselheiro também, né? Nós somos em 109 conselheiros. Tá? O CREA de Minas? De Minas. O CREA Minas. Sim. O CREA Minas. O CREA Minas hoje ele é o segundo maior CREA do Brasil. Olha. Tá? Ele só é atrás do CREA São Paulo. Uhum. Tá? O CREA São Paulo hoje tem em torno de 400 mil profissionais. 300 mil profissionais, Minas tem 140 mil profissionais. Uma das funções do conselheiro é julgar os processos. As multas, a gente julga também as multas, né? E os processos éticos. Infelizmente, tem vários processos éticos, né? Porque, como você sabe, em toda a sociedade, tem os ótimos profissionais. Exatamente. E tem aqueles que não são tão bons assim. Sim. Infelizmente tem. Isso aí é comum na sociedade, né? Toda a sociedade, né, tem os bons cidadãos e outros que não são tão bons assim. Exato. Né? Então, para julgar esses que não são tão bons assim, né, a gente tem esses 109 profissionais que estão lá dedicando, trabalho também voluntário também, tá? Ele não é remunerado, que reúnem de 15 em 15 dias lá em Brasília, na sede, para julgar processos éticos. Alguns são procedentes, outros não são. Às vezes tem alguma denúncia que é denúncia vazia. Né? Não é porque você foi denunciado eticamente que você é culpado. Né? Exato. Tem toda uma apuração, uma comissão trabalhando em cima. Né? Como se fosse mesmo julgar aqui na justiça. Sim. Né? Então você pega o processo, tem uma denúncia, aí você notifica a pessoa que foi denunciado, o profissional que foi denunciado, ela apresenta a sua defesa e tem um profissional que vai analisar, um engenheiro que vai analisar se aquilo realmente procede ou não procede. Se não proceder, arquiva. Se proceder, ele achar que tem alguma dúvida, ele encaminha para uma comissão de ética. Aí tem igual tem aqui na Câmara Municipal, tem também assim também. Vem uma denúncia, essa comissão de ética ela vai apurar, ela vai instruir o processo, ela vai apurar se realmente houve a falha ética ou não. Se não houver, ela vai recomendar o arquivamento e se não constatou realmente que houve uma falha ética, então ela vai indicar o indiciamento. Aí volta para o profissional, para o conselheiro vai aplicar a pena. Tá? E essa pena ela vai desde uma advertência reservada, que é um ofício encaminhado ao profissional pedindo para ele tomar mais cuidado, que ele teve houve uma falha pequena, tá? Passa por uma censura pública, que pode ser de 1 a 5 anos. Essa censura pública é publicada no jornal, no Diário Oficial da União, é fixado no mural da escritoria. Amplamente divulgado. Aí fica o nome da pessoa lá ali de 1 a 5 anos na parede lá, né? À vista de quem quiser ver. E pode, no caso que eu julguei vários processos assim, ocorrer até o cancelamento do registro. Está numa falha muito grave. Tá? Inclusive, eu fui relator de vários processos de Mariana e de Brumadinho,
que eu votei, né, eu relatei pelo cancelamento do registro, né, até para poder responsabilizar realmente as pessoas que, no meu entendimento, seriam responsáveis pela tragédia que houve, né, Mariana com 19 mortes, em Brumadinho com 270 mortes. Então a gente tem mesmo que dar uma resposta. Marcou e mexe com a gente até hoje, né? Sempre fez aí aniversário de acontecimento. Tem pessoas ali, né, que não foram resgatadas ainda. Então, dia 25 agora, dia 25 de janeiro, né? Fez 3 anos. Então a gente uma das funções do CREA é essa também, apurar responsabilidades, né, e punir eticamente. A parte criminal vai ser julgada pela justiça, né? Mas a parte ética, a gente tem até o dever de julgar os nossos pares também. No caso do CREA, João, as pessoas podem fazer denúncia anônima, as pessoas têm que se identificar. Então... Porque é uma situação diferente e bem delicada, porque envolve toda uma estrutura de um prédio, de uma casa, de alguma coisa assim, né? E em outros setores também, como a gente já conversou. Mas existem também muitas possibilidades de um concorrente tentar fazer uma denúncia não verdadeira para parar aquela obra ou aquela fábrica que está produzindo alguma coisa, até que se faça, né, o levantamento, se procede ou não. Isso acontece com vocês também? E se acontece, qual a penalidade para quem fez a denúncia, se não for anônima? Então, Rosângela, existem muitas denúncias vazias, né? Isso aí ela é comum. Os processos éticos, eles têm todo um ritual, né? Nós temos o nosso código de ética, a resolução 1002 do CONFEA. Aí, como ela é feita, o rito para se instaurar um processo, ele está na resolução 1004. Então, ali fala quem é que pode iniciar o processo ético e como é que ele pode ser. Ou pode ser o fiscal, que ele pode chegar numa obra e ver que houve uma falha ética, ele faz um relatório de obra, inicia-se. Pode ser uma pessoa, você pode chegar, você tem que se identificar com o teu CNPJ. Sim. Denúncia anônima não é aceita, a gente não aceita, até por norma do CREA, não se aceita processo ético iniciado por denúncia anônima. Tá? Não porque existe. É uma forma de moralizar também, né? Se a pessoa tem certeza que aquilo está errado, assuma a denúncia, né? Assuma a denúncia. Então a gente não aceita denúncia ética iniciado por denúncia. E a gente aceita se for uma notícia de fato. Entendi. Vamos supor, caiu um prédio. Tá. Caiu um prédio. Ele caiu. A imprensa anunciou amplamente. Rompeu a barragem de Brumadinho. É uma notícia de fato, está na TV, está nos jornais. Então o CREA, ele é obrigado a abrir de ofício um processo ético. Ele chega vamos supor, na empresa, ele pega todos as RTs para identificar quem são as pessoas responsáveis por aquela obra, né? Identificou. Então o CREA, ele abre um processo ético contra a pessoa para ver se houve omissão ou não, ou se foi realmente um acidente só. Às vezes pode até ser um acidente, né? Mas às vezes pode ter sido uma omissão, né? Como foi o caso de Brumadinho. A empresa sabia que corria risco, mesmo assim manteve um escritório e um refeitório embaixo da barragem. Então, se você sabia que tinha esse risco, tira esse pessoal, né? Pelo menos o prejuízo seria prejuízo só material e não um prejuízo de vidas, né? Ou então as pessoas que tinham pra você ter uma ideia, tinham um mapa de inundação. Caso aquela barragem rompesse, aonde que a mancha de rejeito iria atingir? Então já tira esse pessoal desse lugar. Do trajeto, porque ia pegar mesmo, né? Então aí os profissionais foram condenados no CREA a perder o seu registro pela omissão. Né? Pela omissão. Eles não foram eles que foram lá e derrubaram a barragem. Sim, mas foram omissos e não se precaver. Exatamente. Não se precaver. Então tem vários casos assim. Então o CREA tem sim, a gente apura muitos casos éticos e, com respeito ao pergunta mais uma vez, a gente não inicia nenhum processo se não houver a identificação de quem fez. Isso é muito importante, né? Porque é um trabalho sério também, né? E aquilo... Enquanto a gente está disposta a denunciar alguma coisa, é porque a gente sabe que está errado e a gente quer uma solução, né? Mas não brincar, porque o profissional também ele vive daquilo, né? A vida dele está ali, né? Nossa, então, com certeza.
João Luiz, eu vou te fazer uma pergunta agora que era para eu ter feito no início, mas eu quis conversar primeiro. Como é que tá? Como é que você está se sentindo, né? Hoje, estando em Belo Horizonte, como vice-presidente lá do CREA, representando toda a Minas Gerais aí, mas também, né, fazendo a diferença aí, representando a cidade de Andradas, que isso é muito importante para nós, né? Nós falamos um pouquinho no início, mas a gente já começou nas perguntas. Qual que é a tua sensação hoje, né, eu sei que você faz já um trabalho, você antes aí de ir para lá, você estava como interventor aí na Santa Casa, Isso. que fez um excelente trabalho ali também, né, e teve que sair para poder ir para Belo Horizonte. Isso. Como é que está o João Luiz hoje, né, vice-presidente aí do CREA? Nós publicamos no nosso jornal aí, no Jornal Online, vamos publicar na próxima edição aí. Como é que está o João Luiz hoje, né, morando em Belo Horizonte, com as filhas fora do país, né? Mudou a tua vida? Então, Rosângela, realmente mudou mesmo, né? Eu creio, hoje estou muito feliz, sinceramente, vou ser bem sincero com você. Eu estou satisfeito, estou orgulhoso, honrado principalmente, né, de ter recebido esse convite do nosso presidente Lúcio Borges, né? Honrado pela confiança que ele teve em mim, né? Agora, a nossa vaidade vai subir um pouquinho agora, mas honrado também, né, porque a votação lá no conselho ela foi unânime. Então, né? Isso é muito legal mesmo. Coisa que a gente nunca viu na história do CREA ter uma aprovação unânime de todos os conselheiros, né? Isso mostra o respeito, né? Sim. E uma aceitação que a gente teve, né? Com todos os profissionais. Eles virem você a profissão, a qualificação que você tem para poder assumir o cargo, né? E também, sabe, assim, a gente criou um nível de amizade muito grande, né? Um nível de respeito muito grande também, né? E sem vaidade nenhuma, né? Eu senti muito honrado mesmo quando apareceu lá no painel, que é um painel grande, né? Apareceu o painel lá, 96 votos de 96. Né? Então, é difícil na unidade hoje, né? Nenhuma administração, nenhuma abstenção e nenhum contrário. Então, para mim, quando eu olhei assim, até o presidente assustou, falou assim, gente, mas ninguém vai abster, ninguém vai ser contra, né? Então, foi uma honra e para mim foi um orgulho fantástico, né? As minhas meninas que moram fora, elas vibraram com essa notícia, né? Porque elas sabem da importância do CREA Minas, né? Lógico, todos nós sabemos também, né? E sabem quanto o CREA ele me é importante. Vou te fazer uma revelação para você aqui, né? Eu devo muito ao CREA, devo muito mesmo. Tá? Quando eu cheguei no CREA há 13 anos atrás, né? Cheguei lá, o prédio, né, tem 11 andares, uma loucura, né? Um negócio muito grande, o nível intelectual dos funcionários é muito alto, né? Os funcionários lá são muito qualificados. Você chegando lá do interior, né, chegando ali, né, eu tenho problema de dicção, eu tenho problema de fala. Né, e lá o CREA me obrigou a ter contatos com as pessoas. Eu sou uma pessoa tímida demais. Né, ele me obrigou a ter contatos com outras pessoas que eu não conhecia. Ele me obrigou a fazer palestras para profissionais, né, que conheciam o assunto. Então, eu não poderia chegar num auditório com 300, 400 engenheiros lá e estar falando bobagem. Né? Então, uma prova de fogo, hein? Ele me obrigou a quebrar o meu medo, a minha vergonha, a minha timidez. Né? E isso aumentou a minha autoestima. Com certeza. Minha autoestima ela foi lá no alto. Com certeza. Né? E se hoje eu sou vice-prefeito de Andradas pela segunda vez, eu devo uma grande parte ao CREA. Porque ele me deu essa autoestima. Porque eu, sinceramente, até vergonha de atender um telefone eu tinha. Porque eu sou gago. Eu tenho essa dificuldade para poder falar. Né? E hoje não, hoje eu falo com você aqui. Sim, fluentemente, tá bom, gostoso. Então eu vou numa TV, eu vou no rádio, eu dou uma entrevista para qualquer pessoa lá em BH. Coletivo de imprensa. Coletivo de imprensa. Gaguejando sim, tá? Às vezes gaguejo bastante ainda. Mas eu já não tenho mais vergonha. Eu já não tenho... Quantas vezes, né? Eu fiz a live para o Rodrigo, e o Rodrigo estava viajando, a live da pandemia. Que era diária, né? Foi diária. Nossa, mãe, foi uma situação... Nossa, mas aquela parte ali foi complicada. Então, né? E você está olhando para uma câmera, você não está olhando para uma pessoa. Assim é muito mais fácil conversar com você. Mas você olhar para um aparelho não é fácil, não, né?
E eu, sinceramente, eu tinha vergonha disso. E o CREA que me deu essa autoestima. O CREA que me deu essa confiança de eu poder chegar na frente de uma TV, na frente de você, que vinha aqui, sentado na tua frente, gaguejando várias vezes, você não entendendo alguma palavra que eu falei. Eu entendi tudo. Mas Estou entendendo tudo. Mas sem medo. Sem medo e sem vergonha. Isso aqui é o principal. Então ele me deu essa autoestima. Então eu tenho que devolver para o CREA um pouquinho desse muito que ele me deu. Com certeza. Que foi, ele me deu a condição de hoje de realizar um sonho, que é um sonho de ser vice-prefeito da minha cidade. Tá? Se eu no ano passado, eu ajudei o Rodrigo na edição dele, hoje eu estou ajudando com muito orgulho, muita honra, a prefeita Margot aqui em Andradas. Muito desse caminho foi pavimentado lá no CREA. Né? Muito bonito. Então eu fico muito confiante, muito satisfeito, muito alegre mesmo de estar lá hoje servindo o CREA como vice-presidente, que talvez seja o auge da minha carreira como engenheiro civil. O auge. E lá, como eu já deixei bem claro para a nossa prefeita Margot quando eu fui comunicá-la, hoje o Andradas tem um escritório em frente à Assembleia. Nós estamos lá, eu estou lá como vice-prefeito também. Né? Exato. Sem nenhum custo para a prefeitura de Andradas. Eu estou lá como um vice-prefeito, como um auxiliar da prefeita Margot, em Belo Horizonte, com o escritório em frente à Assembleia. A gente tem hoje, investido no nosso cargo de vice-presidente, a gente tem uma abertura muito grande com qualquer órgão lá, com o FIENC, com o governo do Estado, com qualquer órgão público, né? Então a gente com o DR, para resolver algum problema de rodovias. Então nós somos um escritório de Andradas de graça em frente à Assembleia. Qualquer cidadão de Andradas, qualquer vereador, pode chegar lá na hora que quiser, que será atendido por mim. Fazemos tudo para poder levar o nome de Andradas, resolver os problemas de Andradas. E isso tudo de uma forma gratuita. Gratuita. E você falando nisso, eu já vou aproveitar e vou pedir para você aqui um help, um socorro, nos ajude. A MG 455 ali, indo para Ibitura de Minas, nós fomos lá hoje de manhã fazer um vídeo. Abriu-se uma cratera no meio da estrada. Perto da Vargem do Rigoni. Exatamente, perto da Vargem do Rigoni. A semana passada um caminhão caiu no buraco, abriu a traseira e derrubou silo. E acabou um carro capotando, deu perda total. Hoje de manhã uma família caiu ali também no buraco, saiu fora ali, por muito pouco não capotou o carro, né? Graças a Deus não aconteceu nada. E já que você tocou no assunto, dá uma olhadinha pra gente, pelo amor de Deus, que a coisa ali tá feia. Então, essa também é uma dessas funções que a gente está lá. E como eu vou estar lá toda semana, né, de terça a quinta eu estou lá, segunda e sexta eu estou aqui na prefeitura de Andradas, né? E terça, quarta e quinta eu estou lá no CREA. Essa é a nossa função também, até como vice-prefeito. Né? Exatamente. Até como vice-prefeito. Porque eles falam pra gente... às vezes a gente liga em algum setor, olha, ali não é da nossa responsabilidade, ali é do DR, é do DENIT, é do não sei o quê. Mas a gente que está próximo está vendo, lá eles não estão sabendo. Então, de repente, a gente tem que ir lá mostrar ao vivo. Na minha página aí está mostrando um vídeo ao vivo que eu fiz lá, né? A gente faz então, até agradece aí você como vice-prefeito, que está levando esse pedido nosso aí para a MG 455 ter pelo menos os buracos ali tapados, porque vai acontecer vários acidentes. A semana que vem eu volto normalmente para BH na terça-feira de manhã, né? Eu já vou marcar já com o Adalberto Bahia, que é o auditor de obras do DR. Essa é a facilidade que a gente tem com o vice-presidente do CREA. Então a gente é um pouco mais ouvido também, né? E quando você é também vice-prefeito de uma cidade, você tem uma abertura maior com certeza. lá no DR, né? E eu vou levar essa reivindicação, sim, Rosângela, que eu concordo, passei ontem à noite ali, até foi de madrugada, que eu estava voltando de Belo Horizonte. Já era mais de meia-noite quando eu passei ali. Você viu que nós estamos com uma pista muito ruim mesmo, né? Mas o perigo maior está para quem vai de Andradas para Ibitura. A cratera está pegando, inclusive, uma parte já da pista, né? Isso. Você falou aí, né, do seu reconhecimento pelo CREA, e a gente, para terminar essa entrevista, eu queria dizer para você que a gratidão é o espelho da alma. Né? Então é muito bonito você, publicamente, agradecer aí o CREAS por ter te dado essa oportunidade e por apostar na sua pessoa. Eu te conheço há muitos anos, eu estou na cidade há 25 anos, sempre te respeitei muito, tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, haja vista que você está aqui no meu estúdio, a gente está conversando, né? E de antemão eu já queria deixar
a Web TV Andradas hoje e nosso outro estúdio que vai estar pronto daqui uns 15, 20 dias, também à disposição do CREA, à disposição do vice-prefeito, que eu tenho um respeito muito grande. Obrigado. E agradecer por você ter vindo falar com a gente aí essa noite aí, né? E conversar um pouquinho aqui com a população de Andradas e região que nos segue. Então, Zanja, eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui, né? E poder divulgar um pouco mais o CREA também, aquilo que a gente está fazendo também, aquilo que a gente pode fazer também pela nossa cidade, pela nossa região. Sim. Né? Nosso trabalho, ele não é focado só aqui em Andradas, né? E o pessoal às vezes não sabe o que o vice-prefeito está fazendo, entendeu? Olha, você hoje que me perguntou, você sabe para quem estou falando. Hoje você falou, olha, eu não tenho visto mais a prefeita na cidade e nem o vice-prefeito. A prefeita está em Brasília, né? Foi lá na posse do Anastasia, né? Isso, que assumiu no Tribunal de Contas. E o nosso vice, o João Luiz, está aqui falando, né? Está representando Minas Gerais toda, principalmente Andradas ali no CREA, em Belo Horizonte, né? Bem próximo ali da Assembleia. Por isso que as pessoas têm visto muito pouco. Mas ele tem feito muito, porque de lá ele pode trabalhar para a gente aqui muito mais do que a gente imagina. Não é isso? É isso aí. E a gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui mostrando o CREA, falando o que o CREA é e aquilo que o CREA pode estar também oferecendo, né? Sim. E as portas que o CREA pode abrir para a Prefeitura de Andradas, né? Com certeza. Para o povo de Andradas. Isso é importante também. E só não posso deixar de esquecer, como você sabe, toda semana eu tenho que estar em BH e voltando, né? Vou para lá na terça, volto na quinta. Um agradecimento à minha família, né? Porque há um tempo a mais longe dela, né? Da minha esposa Margarete, que ela compreendeu essa ausência. Você teve que abrir mão, né? Ela está compreendendo essa minha ausência. Eu queria aqui pedir uma desculpa em público aqui para a Santa Casa de Andradas, né? Porque por causa desse trabalho meu no CREA, eu tive que me afastar da intervenção lá. E a Santa Casa, sinceramente, Rosângela, foi um local que, no começo, eu fiquei até meio receoso de assumir, né? Pelos diversos problemas que tem lá. E eu não conhecer também como funcionava a área médica, né? E quando eu saí arrependido, que eu não queria ter saído. Porque eu fui tão bem recebido lá pela Pilar e pelas meninas lá, pelas enfermeiras, pelos médicos e pela equipe médica toda da Santa Casa. Eu criei um nível de relação de amizade com os funcionários, com os colaboradores de lá, muito grande, né? E a gente se encontra sempre, e eu saí de lá com o coração partido realmente, porque quem conhece a Santa Casa, sinceramente, se apaixona e se voluntaria a ajudar, porque essa casa precisa de uma ajuda enorme da população de Andradas. Vocês não sabem esse período de pandemia, esses 2 anos que eu enfrentei lá, né, junto com a Pilar, junto com todos os médicos e principalmente as enfermeiras, né, que ficaram ali na frente da pandemia, muitos dias e muitas noites, sem saber como lidar com essa pandemia, né? E as meninas foram guerreiras, muito guerreiras mesmo, né? E eu aprendi com elas a não ter medo, né? A enfrentar aquilo que é desconhecido, né? E eu me orgulho muito de ter sido interventor lá por 2 anos, e eu sinto muito de ter saído de lá, né? Eu gostaria, sinceramente, de ter ficado lá mais uns 10 anos, porque aquela equipe que tem nessa casa hoje, a Pilar e mais as meninas que estão lá, elas merecem todo o nosso apoio, toda a nossa ajuda. Então eu peço aqui, desviando um pouquinho do assunto do CREA e da Prefeitura, pessoal, ajudem essa Casa de Andradas, ela precisa e ela merece a nossa ajuda. E é um local que todos nós precisamos, né? É um local que uma hora todos nós vamos passar por ali, né? Isso. Eu tive aí uma queda aí, quebrei o tornozelo, fui muito bem recebida lá, muito bem atendida mesmo, né? E quando alguém fala mal ali, a gente sai até em defesa, porque a gente sabe que o trabalho não é fácil, está todo mundo ali na linha de frente e, né, esperando o desconhecido, né? Como você mesmo falou, né? João Luiz, foi um prazer enorme te receber aqui, foi um prazer enorme mesmo. Você sabe da minha admiração e meu carinho pela sua pessoa, pela sua família, né? Pela Margarete. O espaço aqui na Web TV Andradas hoje já está sempre aberto para você como vice-prefeito, para você como CREAS, para você como ser humano, tá? Obrigado. A gente quer aí somar, e mais uma vez eu falo, gente, que a gratidão é o espelho da alma. Eu achei muito bonito o que o João Luiz falou, né? Da autoestima dele, do agradecimento e da reverência que ele fez aqui pelo CREA Minas.
Parabéns, Deus te abençoe e continue sendo assim. São pessoas assim que a gente precisa nas nossas vidas. Rosângela, muito obrigado. Eu estou sempre às ordens. Sucesso para você, excelente final de semana e não esquece da gente da MG 455. Com certeza. Gente, boa noite. Pessoal, foi mais uma notícia, uma entrevista, um bate-papo gostoso aí com o nosso vice-prefeito e também o vice-presidente do CREA Minas Gerais, né? Nós aqui, Andrada sendo muito bem representada lá na cidade de Belo Horizonte. A gente volta essa semana que entra aí com bastante novidades. Nós temos aí algumas colunas aí da Unimed. Nós vamos estar com alguns médicos aí com áreas interessantes que diz respeito à fase, período que nós estamos passando da pandemia aí. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Tenham todos um excelente final de semana. Deus o abençoe e até a semana que vem, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.